A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vocês me desculpem se eu passar alguma coisa errada ou se tiver algum som de fundo, tá? Hoje eu vou falar sobre como treinar o seu dragão, que como treinar seu dragão é mais bíblico do que você pensa, pois nos ensina várias lições bíblicas. E para quem não conhece o filme, os protagonistas, né, que são os personagens principais da história, é o Soluço e o Banguela, que é seu dragão. As lições que podemos tirar são: a primeira, não julgar. Porque no primeiro filme, Soluço é julgado porque não tem porte de viking e não age como um. E Banguela também, pois Soluço o via como um inimigo, o via como um animal, mas quando descobre quem é, eles viram amigos verdadeiros. O ensinamento era para não julgarmos alguém sem saber o que ele passou, e fala sobre isso em João 7,24, que fala assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui fala pra gente não julgar segundo a aparência, e sim segundo a justiça de Deus. Já a segunda lição é ter coragem para fazer a vontade de Deus, porque esperavam que o Soluço iria se tornar um matador de dragões, principalmente quando colocaram para matar um. Mas ele mostrou o contrário. Ele mostrou que ele não seria um matador de dragões. Ele mostrou compaixão a eles. A lição que isso traz é fazer o bem diante das críticas, pois em Isaías 41:10 fala: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Aqui ele fala para não ter medo de fazer o que é certo, pois Deus é conosco. Se ele é conosco, quem será contra nós? A terceira lição é perdoar e abandonar o ódio. Em Como Treinar Seu Dragão, nós temos vários exemplos de personagens. Só que o principal, que ele abandona o ódio dos dragões, é o estoico, que ele aprende a lidar com os dragões, porque ele percebe que eles não fazem um mal proposital e que eles podem ser a gente se vê neles. Tipo, Banguela, como Banguela, ele é a outra face do Soluço, porque os dois, eles se entendem muito bem. Não é à toa que o Banguela salva ele. E o estoico, ele entende tudo isso. E fora que ele também começa a lidar com os dragões pelo amor do seu filho. O ensinamento é o amor, que fala sobre isso em Colossenses 3:13, que fala assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Porque se Deus nos perdoou, por qual motivo não devemos perdoar? Por isso que estoico perdoa. Porque se alguém já perdoou ele, por que ele não deveria perdoar? A quarta lição é: não tente ser igual aos outros. Porque esperavam que o Soluço seria um guerreiro tradicional viking. Mas ele não foi. Ele foi um domador de dragões. Ele foi uma pessoa que não esperavam que ele fosse um domador de dragões. Esperavam que ele ia ser um viking que matava, mas ele compreendeu o lado dos dragões. O ensinamento é que não precisamos ser igual aos outros para ter valor, e fala sobre em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Aqui fala que ele nos criou com outro propósito de vida. O nosso propósito é espalhar as boas novas. Ele nos criou para sermos filhos dele. Ele não criou para sermos pessoas do mundo. Ele criou para nós sermos próximos dele. A quinta lição é: a amizade envolve sacrifício. A amizade de Soluço e Banguela é um exemplo disso, pois no início do filme, Soluço ele captura o Banguela, mas ele não dedura aos vikings. Ele protege da forma que pode.
enquanto no final do filme é Banguela quem o protege, pois na luta final era pro Soluço nem ficar vivo, mas Banguela o protege, mesmo o Soluço ficando sem um pé, mas ele protege. Isso é uma amizade. A lição é que o amor está disposto a se sacrificar, e fala isso em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus fala que quem ama dá a vida pela quem ama, porque um amigo verdadeiro que ama o outro, ele dá a sua vida pelo outro. A sexta mensagem que o filme nos mostra é conhecer antes de condenar, pois Soluço começa a entender e se aproximar dos dragões em vez de atacar. Um exemplo é o próprio Banguela, porque ele entendeu o lado dos dragões, porque se ele não entendesse o Banguela, ele tinha o matado, mas ele viu uma parte dele no Banguela. A mensagem que devemos ouvir é conhecer e compreender, que está em Tiago 1,19. Todo homem, pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Tiago nos fala para entender os outros e esperar para falar e se irar. A sétima mensagem é: nossos erros não determinam nosso valor, pois Soluço não se encaixava no padrão adequado de vikings. Mesmo assim, fez o que fez. Ele fez o que um viking interior faria. A mensagem é que mesmo que erramos, o que importa é o nosso valor para Cristo, porque em 1 Samuel 16:7 fala: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui fala que um homem vê o corpo, mas Deus vê o espírito. E nós devemos ficar atentos, pois nem tudo que não é do Senhor, que não é bíblico, também não pode trazer ensinamentos bíblicos, como Treinar Seu Dragão, que eu consegui tirar várias mensagens bíblicas desse filme. Então devemos ficar atentos, não devemos condenar tudo se não conhecemos, não devemos julgar coisas que não conhecemos. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like para ajudar aí. E para mais mensagens assim, se inscreva. E que a paz do Senhor esteja convosco. Tchau!